Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje eu estou aqui novamente com Albertina Corbetta, psicóloga, psicoterapeuta. Obrigada, Tini, por ter aceito novamente o convite. Sempre que quiser e precisar, pode me chamar, que eu adoro. Que bom. Hoje o nosso tema é sobre depressão e as redes sociais, o quanto que elas podem interferir, o quanto que elas podem piorar ainda um problema que já existe. Tini, as redes sociais não são as que causam depressão, a pessoa ela já tem a depressão, estou correta? Sim, certo? Tá certo. Só que elas podem agravar um caso de depressão, um quadro de depressão. Fala pra gente um pouco sobre isso. Foi feito um estudo no Canadá, Estados Unidos, Alemanha e, se eu não me engano, Inglaterra, isso há mais de 20 anos atrás. E foi feito um acompanhamento durante muito tempo. Neste levantamento foi pego crianças de 0 a 2 anos, de 2 anos a 5, de 5 a 10 e assim foi até o adulto. O que foi visto nisso tudo com relação a redes sociais? O quanto elas atrapalham, o quanto elas influenciam naquilo que é o ser humano. Então foi visto uma série de problemas que causam. Um deles é que esse excesso de estímulos, Exposição. não só da exposição, mas falando da parte fisiológica do indivíduo, ela causa uma série de transtornos quando ela não é regrada e etc. Então, uma criança exposta a mais de, por exemplo, uma criança até 2 anos não deve ter rede social. E isso vai agravando com o tempo. Então, um jovem, e aí é que eu digo que entra a depressão, que já tenha uma tendência, com o uso exacerbado das mídias sociais, acaba tendo todo vamos dizer, o cérebro sendo bombardeado por todo um excesso de estímulos que aumenta aquilo que ele já tem de sobrecarga. Se essa pessoa já está com um quadro de depressão agravado, a tendência é isso aumentar ainda. Isso na parte fisiológica, vamos dizer assim. Se nós formos para a parte social e emocional, na parte social, nós vamos ver que hoje em dia, infelizmente, nós estamos vivendo muito da resposta do outro sobre nós. Validação, né? A necessidade da validação do outro. O tempo todo. Então, eu digo sempre, é uma evolução tremenda que o ser humano fez. Ele foi buscando o seu espaço, entre aspas, né? Dizendo, eu preciso ter autonomia e ser eu. Ele se tornou extremamente individual, só que neste individual ele não teve uma maturidade emocional. E esta imaturidade emocional levou ele a ficar refém de tudo que vem de fora. Verdade. Então, o conceito do outro tem muito mais significado do que o meu conceito a meu respeito. A insegurança, né? Eu vejo assim que as pessoas a cada dia é algo paradoxal, que ao mesmo tempo que elas se tornam em tese mais autônomas, certo, elas se tornam mais dependentes do outro no sentido de que o valor delas é medido pelo que o outro considera, pelo que o outro valida, enquanto que cada um tem os seus problemas, né? Tem os seus transtornos, exato, vamos dizer assim, os exato, que têm, e que também lidam com isso, tem que lidar com isso. Então, exato, assim, quem é o outro, vamos dizer assim, que poder ele tem ao ponto de determinar o meu bem-estar emocional ou não? Perfeito, perfeito. Então, veja, o que aconteceu? Eu digo sempre que é a criação da neurose. A referência que eu tenho deveria ser eu. Então, vamos dizer que eu faça um bonequinho aqui. Esta referência, se eu tiver essa referência dentro de mim, o mundo em volta está ali, vai me dar, vamos dizer assim, a validação de quem eu sou, mas eu sei quem eu sou. No momento em que eu saio dessa referência sobre mim e eu espero que o outro me valide, eu triangulei. A resposta da minha existência depende do que o outro diz a meu respeito. Isso é a clássica base da neurose. Por quê? Eu já não sou eu que me defino, é o outro que me define e que me diz se eu sou legal, se eu não sou legal, se eu sou amável, se eu não sou amável, se eu sou uma pessoa querida. E nos termos hoje de mídia social, se nós somos populares ou não. Sim, tipo, eu vou postar uma coisa, não, eu não vou postar porque senão vão, eu já ouvi muito isso, senão vão achar que eu estou me achando. Então a pessoa, ela deixa, primeiro que a motivação principal de fazer não é ela querer registrar ou deixar ali naquele espaço que é dela, exato, aquele registro de uma foto, de uma imagem, de um momento, mas o fato do que o outro pode vir a pensar a respeito.
E geralmente essas pessoas, quando a pessoa pensa, não sei se concordas comigo, nem são pessoas assim que ela tem um grau de amizade, porque se tem, é algo que não, por que a pessoa não iria gostar ou iria me julgar? Exatamente, exatamente. Veja, nas relações mais íntimas, geralmente, vamos falar no geralmente entre aspas, porque nós sabemos que não é sempre assim, sim, mas nós teríamos que ter a empatia com o outro. Então, sim, eu te conheço, eu sei mais ou menos como é que tu lidas, eu vou fazer a minha empatia contigo, vou dizer, não, ela está postando isso, que legal, ou nossa, nessa hora ela está sofrendo, ou nossa... Tudo bem, porque eu sei como tu pensas e como tu ages. Agora, o grande grupo social não tem ligação comigo, não conhece nada a meu respeito, mas se dá totalmente ao direito de fazer crítica. E aí nós entramos numa coisa que é muito grave com relação ao desenvolvimento ou o aumento da depressão. Se tu for ver, está aí dito a quatro ventos, né? Nós estamos no mal do século como a depressão. Sim. Então, é um contrassenso? É, porque se nós estamos mais individuais, seria mais consciência da minha existência. Sim. Então, eu não precisaria ter a validação do outro. Mais autoconsciente. Exato. Só que não é isso que acontece. Né? Então, isso leva ao indivíduo a depender sempre da argumentação do outro. Perdi meu raciocínio. Onde é que eu estava? Em relação ao que o outro pensa, as redes sociais, o de fora, o macro. Sim, aí o macro o que faz? Ele vai lá de fora, ele se dá o direito de só fazer um julgamento. E aí tu vais perceber que a crítica vem gratuita. E geralmente a crítica vem não no sentido de te construir, porque ele não tem obrigação nenhuma e ele não tem referência nenhuma com relação a ti. Muito pelo contrário, ele tem às vezes uma antipatia ou uma empatia ao contrário, porque ele gostaria de fazer aquilo que tu fazes e ele não tem condições. Então ele vai lá e ele te pisa. Nossa, olha o cabelo daquela lá, que coisa mais ridícula na televisão. Será que ela não pensou em pintar o cabelo? Ou, nossa, olha os dedos dela. E assim vai na crítica pela crítica e acaba fazendo o que com o indivíduo? Né? Ele esquece que existe um indivíduo naquilo ali e ele só olha a possibilidade de ele liberar a sua própria frustração. E no momento que ele faz isso, o que acontece com aquele que postou um negócio que para ele era um motivo de alegria ou de dor ou de sei lá o quê? Né? Então, ninguém mede mais a consequência sobre o ato que provoca no outro. Ninguém mais tem a responsabilidade sobre o que acontece com o outro. Mas eu vejo assim, são pessoas que têm problemas emocionais. Assim, quando eu vejo de fora, eu vejo situações como as críticas, assim, absurdas em relação a algumas postagens. Eu vejo assim, a minha visão em relação a essas pessoas, nossa, que doentes, que pessoas doentes são essas, em relação a outras pessoas, entendeu? Assim, principalmente a gente vê, por exemplo, pessoas famosas, que às vezes são muito alvo de haters, assim, e esse ódio gratuito é uma coisa que... E quando eu olho, meu Deus, como tem pessoas doentes emocionalmente ao ponto de... Porque assim, quando a pessoa faz isso, ela está expondo a doença, o desequilíbrio emocional dela. Não é o outro, é ela. Mas veja, o problema é, como ele vem anônimo, ele vai fazer o quê? Ele vai aglutinar com o outro que tem a mesma frustração que ele e vai botar e postar e vai ter vamos dizer, que ele alivia assim, né, a frustração. Sim. Ele se tira, o outro concordou comigo, então é real aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso a respeito desse famosinho. Porque daí vocês vão ver, todo aquele que aparece e ele vai mais longe, ou ele se vira famoso, sempre vai se falar, ou o cara é não sei o quê, ou ele sacaneou não sei o quê. Nunca se pensa que aquela pessoa teve uma escalada de trabalho vitoriosa. Sempre se pensa pelo lado do pejorativo ou do negativo. Por quê? Porque é muito mais fácil eu ficar sentada na minha cadeirinha, julgando a atitude do outro, claro, manter a minha zona de conforto e dizer, tá vendo? Eu não sou alvo de crítica. Mas eu não sou alvo de crítica porque eu não apareço. Né? Então fica cômodo. Agora veja, uma das grandes dificuldades que eu vejo no meio social com relação à depressão em si é o quê? Se começou a usar a mídia social como uma forma de eu entrar em contato com o outro sem eu me expor, entre aspas, demais. Eu não saio de dentro da minha casa como e da minha dor. Como se fosse um ambiente protegido, o computador. Ou só celular. Que aí eu estou me expondo mais ainda, porque o terceiro que nunca me viu vai se dar o direito de julgar. E aí nós temos casos clássicos.
né? Sim. De níveis extremo em que a pessoa já tinha depressão, começa numa mídia social como uma possibilidade de se sentir mais inserida no contexto social, tem um aumento de autoestima que, na verdade, está em muito baixa, né? Uma autoestima extremamente baixa, mas que na mídia social ela recebe 1 like, 2 likes, 3 likes, ela começa a se sentir relativamente melhor. O que acontece? Essas pessoas, elas acabam atraindo, sim, pessoas que estão passando, às vezes, pelo mesmo problema, pela mesma dor, geram uma empatia, só que não são apenas essas que Exatamente. vão. Vem aquelas outras pessoas que também são doentes emocionais e aquela pessoa não tem estrutura para trabalhar isso. O problema é esse. Aí, como esta que postou não tem a maturidade emocional necessária para lidar com a crítica, a primeira ela apaga, a terceira ela apaga. Depois que ela já virou uma pessoa que seria, entre aspas, uma celebridade, ela não tem mais controle sobre isso. E aí a crítica entra sem filtro, porque esse é o grande problema. Vamos entender assim, a pessoa em depressão, ela já tem uma crítica severa interna tremenda. E ela está o tempo todo dizendo para ela que ela é inadequada e incapaz. E aí ela vai para uma mídia social e posta lá, gente, olha, na minha dor aqui eu fiquei sofrendo 3 dias, chorei 4 noites, não comi, sei lá o quê. Vai ter um outro lá que vai dizer, nossa, eu me solidarizo contigo porque realmente também estou passando pela mesma coisa. Acho isso triste, porque assim, aí lá vem um terceiro e diz assim, deixa de ser chata e fresca, vai trabalhar e vai criar vergonha nessa cara. Junto com esse que fala isso, vai vir o quarto que vai dizer, é sempre assim, é sempre as dondocas que estão fazendo isso. E dali, quando a pessoa vê, ela, em vez de receber o apoio que ela está buscando, num lugar inadequado, diga-se de passagem, e entre aspas, ela está recebendo exatamente aquilo que ela já tem dentro dela, que é uma crítica pela crítica. Reforçando aquele lado negativo. Exatamente. Aí nós vamos a casos extremos de suicídio. De suicídio e níveis extremos de dor, que fazem com que a pessoa que está lá com, sei lá, 500 mil seguidores, ou sei lá quantos milhões de seguidores... Porque ainda tem isso, né? Infelizmente, a gente vê que é uma coisa que é incrível como conecta. No mês passado houve uma pessoa que suicidou, que tinha uma rede social e que tinha uma página que trabalhava essa questão de depressão. Era uma pessoa que tinha depressão, fazia terapia, tomava remédio, já tinha tentado suicídio e ela expunha essa dor como uma forma de terapia, vamos dizer assim. Só que o que a gente vê, né? Enquanto ela estava viva, ela tinha um número X de seguidores. Depois que ela morreu, a quantidade de seguidores, a gente vê, mas por quê? A pessoa ela não vai estar mais ali compartilhando a experiência, o tratamento, porque eu acho assim, tudo bem, a pessoa que está passando por mesmas dificuldades, não, de repente alguma coisa, mas aqueles que entram ali, que foi até o gatilho, né, que fez com que ela cometesse suicídio, foi exatamente uma postagem que ela fez, uma atitude que ela fez, e as pessoas foram criticar ela ali, e ela já estava num momento forte, extremamente de fragilizada, dor, numa dor extrema. Saiu da euforia, porque tem isso, sim, né? Euforia sim, e depressão, sim. euforia e depressão, e não aguentou. Eu acho tristíssimo, porque isso só prova mais uma vez aquilo, né? O indivíduo está de um jeito tal que ele busca fora dele o que ele deveria buscar dentro, e nessa busca pelo fora ele se expõe, eu diria assim, é como se tu te despisse de tudo, sim, que são as tuas proteções naturais. E tu te expõe de um jeito sem medir que do outro lado, tu não sabe o que o outro vai fazer com aquilo que tu estás fazendo. Eu vejo muito isso, muito. Então, isso. É muito triste, porque daí as pessoas falam assim, não, porque ele está lá na internet, está expondo, e ele está criando cada vez mais seguidores. Isso dá mais engajamento. Não, olha que legal, a pessoa está... Aí tu vai vendo as transformações, que já é outra coisa que também tem que ser discutida. E a pessoa fica dependente daquilo, exatamente. Né? E aí ela começa a acreditar numa coisa que é falsa. E aí no primeiro momento que o outro não dá o retorno que ela precisa, como ela não tem estrutura emocional, a coisa se rompe. Mas ela fazia terapia, ela tomava remédio, ela já tinha tido situações de risco de tentativa de suicídio. O que deu errado? Tudo. Eu não sei a história direito lá e não estou nem, né? E me solidarizo muito com a dor dessa família, assim, que eu acho
De tudo. Eu acho que é uma dor, e a dor dessa menina, porque eu acho que ninguém mede o que é tu abandonar o teu instinto de vida, que é o instinto primário. Sobrevivência. Sabe? É o instinto mais básico do indivíduo. O primeiro momento que tu nasce, instintivamente tu puxa o ar para respirar. Então, quer dizer, é natural no indivíduo ele buscar a vida. E a pessoa chegar a um ponto de ela dizer, não quero mais isso, e ela passar por cima disso, a dor dela é absurda. E Tini, interessante, eu assistindo, depois eu fui olhar alguns, que eu fiquei muito realmente tocada pela situação, aí eu fui olhar alguns stories dela, e assim me chamou muita atenção, que ela dizia que as pessoas não conseguiam entender porque ela tinha carro, ela tinha uma casa maravilhosa, ela fazia um curso de teatro maravilhoso, ela fazia uma faculdade, ela tinha um namorado super querido, especial, ela tinha tudo, e ela mesmo se cobrava, porque ela dizia, eu devo ter realmente algum problema muito sério, eu não devo ser normal, porque eu não consigo, isso não basta, agora, isso não acaba o vazio, a dor. Aí é que tá, porque vejam quais eram as referências que se dizia para ela que iam dar felicidade para ela. Né? E isso é o grande problema de todos nós, qual é a referência que nos dá a possibilidade de nos vermos como felizes. Então, se a minha referência é um carro zero, um apartamento, sei lá onde, um armário cheio de não sei o quê, e, sabe, e um relacionamento, isso tudo é daqui para lá, isso não está dentro de mim, isso não vai suprir buraco vazio nenhum. Então, a única forma de tu suprir o teu espaço interno é tu te conhecer, é tu te buscar e é tu realmente quebrar as imagens que os outros te deram e das visões que tu tens do que seria uma pessoa legal, para te poder dizer, esta sou eu. E tu te amar com uma intensidade tal que nada que venha de lá não passe por um filtro. O outro até pode me dizer, Tini, tu fica melhor com o cabelo, sei lá, roxo. Vou pensar, puxa, roxo com meu olho azul, quem sabe ficasse legal. Mas eu vou decidir. Não, eu não gosto. Né? Eu me lembro uma vez um cabeleireiro chegou para mim e disse, teu tom de pele combina com um tom meio cobreado, que estava na moda. Eu disse para ele, tá. Quando eu vi, eu estava cobre no cabelo. Eu disse, Cristo meu. Primeiro dia ficou lindo, lógico. Segundo dia começou, porque eu lavo o cabelo todo dia, começou a ficar amarelo. Pensa aquilo no meu tom de pele. Eu fiquei desbotada, eu dizia para ele, pelo amor de Deus, tira isso. E aí? Aí tem que esperar não sei quanto tempo para fazer não sei o quê, para não dar reação. Então, se eu me conheço, eu não vou cair nas artimanhas do que o mundo me diz. Exatamente. Porque eu vou dizer o que é importante para mim. E Tini, agora que falaste disso, eu me lembrei de uma situação, no final do ano eu fiz uma extensão de cílios e deu errado. Eu tive uma reação alérgica e foi assim, véspera de um evento, eu fui para São Paulo com o olho, não tens ideia. Imagino. A dor, a agonia e assim, eu completamente deformada num evento em São Paulo e assim, eu no evento mandando mensagem para todo mundo que eu conhecia de lá, se conhecia alguém que pudesse tirar. Mas o que eu quero dizer com isso? É que eu passei, as pessoas que viam, meu Deus, tipo, que corajosa tu ainda vieste, se fosse comigo, meu Deus, não tinha saído de casa. E quando tirou também ficou pior ainda, que aí o olho desse tamanho e tal. E aí eu dizendo, né, eu disse, eu trabalho com autoestima também. Então, se nós não temos condições de avaliar que a gente não é um olho, a gente não é um cabelo, a gente é muito mais do que isso. Exatamente. E por isso que a nossa autoestima ela não pode estar relacionada com essas coisas. Porque no dia que a pessoa tem um problema de saúde que ela perde todo o cabelo. E Exato. Então, veja, a referência não está mais lá. Tu vais me dizer, olha, Tini, tu ficas bonita com rosa. Eu vou dizer, adoro rosa forte. Não, tu tens que ser rosa clarinho. Não, rosa clarinho para mim não, Zigrid. Eu vou preferir um rosa pink. Beleza. Mas então usa rosa pink inteira. Não, para mim um paletó rosa pink está de bom tamanho. Então, é o meu filtro que vai dizer o que o mundo vai me mostrar como valor. Então, agora, quando eu estou num processo depressivo, este filtro ele fica muito frágil. E aí eu vou para o meio e peço que o meio me dê uma sustentação. E dependendo deste meio, eu não vou receber
o carinho ou o aconchego, porque a maioria das pessoas não vão fazer empatia comigo. Vão simplesmente julgar o que eu postei, sim, julgar o que eu falei, porque a necessidade deles é tirar deles o lixo e jogar para o outro. Exatamente. E aí tu vai ser a minha grande lata de lixo. Eu acho interessante isso, né? Falando, como eu trabalho também com desenvolvimento pessoal, às vezes eu vejo pessoas eu vejo que a pessoa tem uma capacidade muito grande de desenvolver, está no emprego que não é o emprego dos sonhos dela, não está feliz, está frustrado, tem uma capacidade de desenvolver mais, só que aí o medo, porque assim, logicamente, quando você vai para um outro, você vai atrás e vai empreender, por exemplo, você se expõe a muitos nãos. Sim. Então, se você não tem uma estrutura muito boa, uma autoconfiança muito boa, ela acaba te deixando inseguro. Mas por que eu estou falando isso? Ontem estava passando, até no programa passado, a gente comentou a respeito desse filme, De Volta para o Futuro. Estava passando eu acho que foi o 1. E tem uma cena, não sei se você lembra dessa cena, que o pai do rapaz lá do filme que volta, ele era todo inseguro, só que aí no filme ele tem uma atitude e aquela atitude muda todo o futuro dele pelo simples fato dele ter se posicionado. Então, assim, às vezes, né, a pessoa, quando ela é frágil, ela é insegura e às vezes em função de um problema que precisa ser cuidado, tratado, medicado, terapia, ela pode mudar toda a história dela. Exato. Sempre, e olha que na psicologia a gente não usa, são duas palavras, sempre e nunca. São palavras muito perigosas porque são extremos. Mas sempre que a pessoa se sente fora de um contexto, vamos dizer, eu gostaria de fazer tal coisa, e eu não arrisco por medo disso, daquilo outro, e ela consegue olhar para si, ela se dá esse direito, ela é vencedora. Porque ela vai dizer para ela, eu sou capaz. Sim. E aí ela dá o salto que é o momento de impasse. Então, e ela entende que faz parte do processo. Ela vai errar muitas vezes, mas ela vai continuar. Mas ela vai dizer, eu vou de novo, porque eu sei que é isto que eu quero. Agora, quando ela tem noção clara do que ela quer. Eu acho que hoje em dia também as pessoas elas têm muita dificuldade de saber em função da própria insegurança. Eu acho que, sabe o que está acontecendo no mundo? Na verdade, as pessoas estão imediatistas. Também, e o que elas têm a visão o que eu quero é fama. E elas esquecem que para chegar lá, tu tens todo um caminho, porque ninguém para perceber como é que o fulano, o cantor não sei das quantas, começou. O cara começou com 6 anos tocando num barzinho e ganhando uma moedinha na rua. Não, eles pensam naquele que já está lá em cima e está ganhando bilhões. Aí, não, então eu quero aquilo. Só que ele não tem estrutura para chegar até lá, porque primeiro, ele já está começando numa época diferente da que o outro tinha. Mas ele está com a visão de que ele quer ser milionário. E aí, ele não sabe lidar com tudo isso. Aí ele frustra, aí ele deprime, aí ele... busca outras alternativas. Sim, aí só vai complicando. Aí ele acha que se ele... Como a gente vê, né? Eu não sei que dia foi que eu estava vendo aí aquele programa da Fátima Bernardes e estava lá, como é que era a história? Já nem lembro mais. Mas era uma história de alguém que tinha postado alguma coisa e que bombou na internet e aí ela chamou, teve mais de 1 milhão de coisas. E a pessoa toda eufórica, né? Ai, que legal, olha só, daí eu dando conselho, eu digo... Ai, Deus Pai Santo... Eu digo, olha como nós estamos, que bastou tu ter uma publicação em X, tu viras o mago daquilo, quando tu não tem conhecimento nenhum. A pessoa foi lá e botou lá o seu ponto de vista, ok, que legal que tu botou o teu ponto de vista. Mas vamos pensar dentro de um padrão certo. Então, é uma sociedade que está mostrando que o imediatismo é o legal e que tu não precisas pensar em ter estruturação de coisa nenhuma. Então, é tudo errado, tudo errado. E aí nós vamos ver que isso já começa lá de pequenininho, né? Uma criança pequena, o pai diz, tu é especial. Não estou dizendo que os filhos não sejam especiais, muito pelo contrário, os meus filhos são joias raríssimas, né? Mas eu tenho que ensinar eles que eu vejo eles como joia rara. Mas tu vais ver a tua como joia rara. E os outros também são joias raras. Mas, exatamente, e que cada um vai ter o seu espaço de joia rara. Não, então tu passa por cima de todos, porque daí tu é a joia rara máxima. Porque tu és melhor. Tá errado. Tá errado. Infelizmente então tu isso. começas ali já a criar um padrão de depressão.
E uma coisa que eu vi, foi ontem ou anteontem, que eu fiquei assustada. Eu quase mandei um recado lá para um canal. Eles postaram a foto de um videozinho de um menininho que está chorando, que deve ter uns 6 anos ou 4 anos, sei lá, e o menino, aí a mãe vira para ele, fulano, por que tu está chorando? E ela filmando, olha, já começa aí, mas tudo bem. Aí ele vira e diz assim, porque eu descobri, não, como é que ele diz? Porque eu sou pobre. Como assim? Porque eu sou pobre. Aí ela diz, mas tu é pobre? Sim, nós somos pobres. Não, o guri não sabia que era pobre. Aí ele diz, eu não sabia que a gente era pobre. Aí ela diz, nós somos pobres. Eu não quero ser pobre. Aí eu parei e fiquei pensando, ai, Cacilda do céu. Primeiro, se o menino estava feliz como ele era, o que a referência de um nome vai dizer para ele que ele não é rico? Mas aí o motivo são os views, são os likes. Aí ela posta um negócio desse, vai ter uma montoeira de gente assistindo, aí o menino começa... Aí já começa tudo virando ao contrário. Entendeu? Então, é um mundo muito louco em que realmente se está cultivando cada vez mais a depressão. Sim. Por quê? Porque a depressão eu não me reconheço, eu não reconheço o mundo tem que dizer quem eu sou, ele não vai me dizer quem eu sou, e aí eu me frustro e eu me sinto cada vez mal. Claro, abrindo um parênteses bem grande, para depois vocês não dizerem que eu sou louca, né? Nós temos todos os componentes químicos, neuroquímicos, mas muitas das depressões que nós temos são de cunho exógeno, ou seja, são externo ao indivíduo. Quando é endógeno, eu já nasci lá, eu já vim a vida inteira num sofrimento, tu vais tomar uma medicação e vai equilibrar. Agora, quando é exógeno, aquele motivo de fora vai te levar para uma situação que tu não tinha nem noção que era mal. E o problema é quando a pessoa ela não admite que ela tem. Sim, busca às vezes algumas terapias que não ajudam, muito pelo contrário, só pioram, e ela fica sempre em negação. Então, ao invés dela trabalhar aquela dor, aquele vácuo, aquela ausência de si mesma, ela acaba porque, assim, ainda se distraindo. E ainda tem um outro componente, porque nem toda depressão é o isolamento e o fechamento. Tem momentos de depressão ou de pessoas que estão em estado depressivo que são extremamente agressivas. Então, ela vem para o mundo com uma agressão absurda. E aí todo mundo rechaça porque ela é muito agressiva. Sim. E aquilo vai dando para ela a manutenção daquela sensação de menos que ela tem dentro dela. Então, quando a pessoa não para olhar para si, quando o objetivo dela é o outro que está lá fora e é aquele que vai dar o argumento de ela ser quem ela corre um risco seríssimo, sabe? Porque o meio vai dizer como tu vais agir e está errado. Claro. Né? O meio vai me dar um suporte, mas eu tenho que saber quem eu sou. No momento que eu sei... E tenho que ter estrutura para lidar com isso. Nem se discute. Para isso, tu tens que te conhecer. Exatamente. Terapia. Nem se fala. Todo mundo tem que fazer terapia. Quanto mais tu te conhece, mais tranquilo tu fica com relação ao meio e mais tu sabes colocar o que eu digo, o filtro, com um filtro menos poroso. E aí tu vais fazer a visão direitinha. Né? É verdade. Porque senão é um inferno a vida. E Tini, onde é que as pessoas podem te encontrar? Que a Tini, ela sempre está compartilhando conteúdo bem legal, bem relevante sobre essa parte de autoconhecimento, desenvolvimento, com esse foco bem mesmo de, né, psicanálise, psicologia. Então, eu tenho o Instagram, Maria Albertina Tini Corbetta, psicóloga, tenho o Facebook também com o mesmo nome e também no canal do YouTube Maria Albertina Corbetta. Ah, que bom que já tem canal. Eu estou bobeando, né? Porque eu tento postar e às vezes eu me perco. Mas aos pouquinhos acompanhar. Vai. Então, assim, também, né? Eu sempre digo nas minhas mídias, né? Peçam o que vocês gostariam de saber e para a gente conversar, porque o objetivo é a gente abrir um pouco mais. Que eu digo sempre, a psicologia não pode ser reduzida a um consultório. Eu tenho uma missão de ajudar o maior número de pessoas possíveis. Esse é o objetivo de todos, por sinal. Verdade. Obrigada, Tini. Eu que agradeço. Novamente você aqui. E no nosso próximo programa a gente vai falar também ainda sobre esses temas de imagem, risco de imagem, como é que a gente lida com essa situação. Te espero no próximo programa.